Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Boa noite a todos. Vamos iniciar o programa Condomínio 40 Graus com a doutora Vânia Baeta, advogada, mediadora. Doutora Vânia, gostaria, seja bem-vinda, né, novamente. A gente vai dar seguimento ao programa da semana passada, sendo que com um enfoque um pouco diferenciado, novo. Eu gostaria, então, de pedir para que se apresente, fale sobre sua formação, sobre a sua atuação hoje no mercado de trabalho, no mercado, né, jurídico, e obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada pelo convite, doutora Aparecida Defante. Mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês no programa, né? Com vocês, com todos os meninos aí. Realmente, meu nome é Vânia Baeta, como a Aparecida já comentou. Eu sou advogada da área imobiliária e condominial. Eu atuo já desde sempre enquanto advogada, mas agreguei a minha profissão para melhor assessoria aos meus clientes, condomínios, síndicos, administradoras, e até terceirizados, né? Quem está envolvido a massa condominial, agreguei então a mediação de conflitos, né? Que veio para o Brasil em 2015, a mediação de conflitos ela é muito antiga, e com isso coloquei mais ainda, né? Informações, que nós temos que ter estudos contínuos, a doutora Aparecida sabe, arquiteta, ela também está sempre estudando, está sempre inovando, buscando, né, mais informações, e também fazendo a negociação e gestora de conflitos. E tudo isso, então, voltada à área condominial, para auxiliar os síndicos, né? E gestores e, obviamente, aqueles demais que trabalham com a área condominial. E aí, Aparecida, né? Nós nos conhecemos através de um colega nosso muito querido, né? O doutor Francisco Nazaré. E aí, realmente, não nos separamos mais, né, doutora Aparecida Defante? E é uma honra trazer aqui, a Aparecida, inclusive, conhece como funciona a mediação condominial, ela já teve uma experiência, foi muito gratificante, foi um sucesso a mediação, né, e trouxe realmente uma pacificação condominial, e assim ajudando a ela, enquanto também síndica, a doutora Aparecida também é síndica profissional, ajudando a que ela focasse em outras, né, áreas, que é propriamente dita administração, gestão de pessoas, né, as inadimplências. Então, ou seja, a paz instaurada, né, doutora Aparecida, no condomínio, né, os condôminos, não só os moradores, inquilinos, ocupantes, né, eles ficam com maior harmonia. E a gestora, né, no caso aqui eu estou falando da síndica, a doutora Aparecida Defante, assim como todos vocês que trabalham nessa área, podem então ter um pouquinho mais de tranquilidade e se dedicar melhor, né, a uma produção mais efetiva, que todos da massa condominial se beneficiem. Né? Então vou passar de novo a fala para a doutora Aparecida Defante. Então, é importante, para mim foi muito importante no momento de conflito, né? E pode ser um pequeno conflito, como um conflito um pouco maior, que vai demandar mais tempo e vai demandar um pouco mais de preocupação para o síndico, para o condomínio. O condomínio ele tem várias esferas de atuação, seja com funcionário, que vai precisar dessa mediação, ou seja com uma empresa, ou até com prestadores de serviços, pequenos prestadores de serviços que estão na lida, né, do condomínio, de forma temporária, ou até com equipamentos, né, bombas, um transformador, um gerador de energia. Às vezes você tem problemas ali que vai gerar um nó, vamos dizer assim, entre aspas, e aquele nó tem que ser desatado. Então é importante esse momento de falar da mediação para os síndicos, para os condomínios. Volto a frisar que condomínio nem sempre é o condomínio verticalizado, né? A gente tem o condomínio horizontal, a gente tem o condomínio envolvendo lojas, mistos, condomínios grandes, com tipo shopping, também que funciona
como condomínios, shoppings que estão surgindo cada vez mais por uma questão de vivência humana, onde você demanda ali tempo, com vários aspectos que a gente já falou, tipo contrato, funcionários, e a mediação ela vem para dissipar as dúvidas, né? Sanar aquelas situações onde a gente não entende, o síndico não entende da parte do jurídico. Por isso a importância de chamar alguém, convidar alguém a efetivamente atuar nessa área. Então, inicialmente, eu gostaria de fazer algumas perguntas, né? E quais seriam, então, as vantagens que o síndico terá numa gestão utilizando a mediação de conflitos, né? Quem é que atua na mediação? Quem pode atuar de forma com habilidade, né? Habilitado para aquilo? Porque qualquer pessoa não, eu acredito que não é qualquer pessoa sem conhecimento de causa, sem noções, pelo menos básicas, né, de como lidar com o ser humano, de como lidar com certas situações trabalhistas. Então, vem essa pergunta: quem é que pode atuar na mediação e quais são as vantagens numa gestão condominial na hora que utilizar a mediação? Obrigada aí pela pergunta, doutora Aparecida, falou com muita propriedade, né? Também eu fico muito feliz porque o seu público é um público enriquecedor, voltado para essa área, né? E esse programa também das quartas-feiras contínuas ajuda, incentiva também, traz conhecimentos. Então é de muita relevância esse programa Condomínio 40 Graus, né, que já é, né, já o meu segundo convite, e aceito, obviamente, tantos outros que venham, mas a mediação, Aparecida, ela e a todos os nossos ouvintes, né, obviamente, ela é focada a conflitos de contínuos, né, de relações continuadas que a gente chama. O condomínio é uma relação continuada, porque nós moramos, né? Não moramos um dia e vamos embora no dia seguinte, né? Nós moramos longo tempo. Nós estamos com as nossas famílias, né? Os nossos amigos, então é um relacionamento contínuo. Os nossos funcionários são funcionários contínuos, porque nós não contratamos hoje e amanhã eles saem. Então, essa é a ideia da continuidade que é focada na mediação de conflitos. A mediação de conflitos, ela é extrajudicial, nesse caso que nós estamos apontando aqui, em relação ao condomínio, ela pode ser tratada também judicialmente, mas o nosso foco aqui dessa live, ele é extrajudicial. Ela restabelece através do mediador, né, que é o profissional, que a doutora Aparecida me perguntou agora, profissional qualificado, mediador formado, tem um curso para isso, né? Não é, cheguei e vou fazer uma mediação. Até tem pessoas natas, mas não é o nosso foco aqui, o nosso foco é exclusivamente profissional, para dar maior suporte para o síndico, para gerir melhor a sua gestão. Então, é mediador de conflitos, que é um nome, através, como eu já falei, de um curso. E por que no condomínio? Como a Aparecida já deu a dica aqui, ele deve ter conhecimento condominial, né? Condominial, porque vai tratar com o condomínio sem saber a linguagem do condomínio, sem saber o que é um zelador, né? Sem saber quem é um vigia. Então, ou seja, o vigia pode ser de outras profissões também, mas no condomínio ele tem, né, aquela função. Então, esse mediador não só deve ser, né, o síndico deve procurar para tentar restabelecer a comunicação no condomínio e a harmonia para ajudá-lo nesse assessoramento, né, para a harmonia dos conflitos que ali estiverem. Então, é um mediador qualificado, formado, busca informações, a qualificação que nem todos nós, que nem vocês, síndicos, procuram, né? Como é que vai consertar o elevador? Que tipo de empresa é? Né? Ela é qualificada no mercado? Né? Ela faliu? Não. Então, o mediador é igual, mais ou menos, né? O mesmo raciocínio, só que é uma pessoa física, e ali o elevador que eu citei agora, pessoa jurídica.
E ele deve ter, obviamente, para ter o maior assessoramento ao síndico, conhecimento da área de condomínio. Né? Então, por acaso, né, não necessariamente, eu sou advogada na área condominial e mediadora gestora de conflitos. E a mediação, já disse, ela é focada para essas relações continuadas e ela busca restabelecer a comunicação daqueles que estão brigando, né? Brigando esporadicamente, brigando constantemente, trazendo uma confusão ao condomínio. E o síndico fica ali no meio, a síndica fica ali no meio e não consegue, né, prosseguir com a sua gestão, ou então uma animosidade com o porteiro, uma perseguição. Isso é um conflito. Né? É um desrespeito com o vizinho, até um desrespeito com o próprio síndico. Né? O que essa pessoa que está desrespeitando, que está agredindo verbalmente, que está botando som alto constantemente, né? Que faz barulho, faz questão de fazer barulho, sabe que não pode, mas sabe que... O que ele está querendo dizer isso? Não é o barulho que ele está fazendo. Atrás desse barulho tem uma razão. Atrás dessa agressividade com o síndico, com outro colega, morador, com o funcionário, ele está querendo dizer alguma coisa. Aí é que o mediador entra, né? Porque o mediador, estudado na comunicação, no relacionamento humano, com todas as expertises da profissão, ele então consegue captar, né, naquela conversa que a gente chama, né? É uma conversa, é um convite que se faz. O síndico contrata o mediador e o mediador então se reúne com o síndico, com os condôminos que estão brigando, com o síndico, com os condôminos, com os funcionários. Quer dizer, quem estiver envolvido naquele problema, né, são as pessoas que serão envolvidas em uma reunião, numa sala, obviamente, que seja no condomínio, fechada, que não seja... que outras pessoas não ouçam, porque a mediação ela é toda confidencial, até para resguardar a idoneidade das pessoas. A intenção da mediação não é ficar expondo, que nem um processo judicial. Qualquer um vai lá no Tribunal de Justiça, digita um nome e, se tiver processo, já sabe tudo a pessoa. Não é a publicização que a gente chama, né? A mediação ela é confidencial e ela só pode realmente vir a público que se for decidido em acordo. Obviamente, porque o acordo é um benefício para toda a massa condominial, né? Então, obviamente, aí sim. Então, quer dizer, é seguro para o morador, né, estar em mediação, é seguro para o síndico, porque tem todo um resguardo pessoal do problema que está acontecendo. E eu repito muito esse exemplo, né? Aparecida já me conhece com esse exemplo da piscina. Alguém olhou a esposa de alguém de forma esquisita que o marido não gostou. Né? Ele só olhou, mas o marido não gostou na piscina. E aí começou a perseguição àquele morador que olhou esquisito, né, para a esposa do outro morador. E aí começou a xingar no elevador, começou depois a bater o outro indivíduo. Mas o que era? Era aquele olho torto na piscina. Então, se o síndico tem essa sensibilidade, né, tem o conhecimento aqui da mediação que está, né, trazendo aqui o condomínio 40 graus, então ele já vai saber que aquele conflito, peraí, eu preciso de um mediador para me ajudar. Vamos reunir o morador da piscina com outro morador que olhou torto e com a esposa. Vamos conversar? Né? Não é assim. O mediador tem técnicas, mas para vocês, né, entenderem, eu tenho que tornar prático. E aí se ouve um, se ouve o outro, sem brigas, né? E aí olha, é porque você olhou torto para minha mulher na piscina. Aí a outra pessoa diz, mas eu não olhei nem para sua esposa, nem olhei, né? Poxa, desculpa. Então, e aí traz harmonia novamente para aqueles moradores, né? E para o próprio síndico, quer dizer, ele continua a sua gestão. Então é muito interessante a mediação, por isso que eu agreguei na minha profissão enquanto advogada. Todos sabemos que advogado tem por natureza, é ensinado na faculdade brigar, né? Judicializar. E por que eu coloquei a mediação? Porque antes de judicializar, obviamente, o juízo está lá, a gente pode a qualquer momento usar do Tribunal de Justiça. Mas por que não tentarmos resolver de forma rápida, com
um resultado efetivo, porque ali as partes têm as suas posições de poderem falar de forma sigilosa para os demais, massa condominial, só ali aqueles que estão na sala, né? Com esse compromisso de não divulgar, obviamente, até porque o mediador tem essa obrigação de sempre lembrar e realmente saber qual foi a origem daquele conflito. E tudo fica resolvido, né? De forma rápida. Ah, não, vou processar fulano. Vai para o juiz, vai para não sei quem, vai para não sei aonde. Daqui a 3 anos, quem tem conflito tem pressa, gente. Como é que o síndico vai ficar ali com aquelas pessoas brigando e até, de repente, indo a vias de fato? Né? Quantos acidentes a gente já não leu, não soube, que houve uma morte, né? Que alguém matou alguém. Mas lá na frente teve uma origem nesse conflito. E aí entra realmente o mediador. Aí passo então para você, Aparecida, para conduzir o programa. Então, muitos síndicos ficam assim, sensíveis, né? Ou sem conhecimento realmente de assuntos quando se trata, por exemplo, de conflito com funcionário. Por exemplo, será que o funcionário tem o direito, né, de horas extras? Será que o funcionário tem direito ao uniforme? Porque os condomínios, às vezes, até porque há uma eleição, o síndico fica um ano, daqui a pouco muda, vai outro síndico, e fica sempre aquela rotatividade, assim, as pessoas não adquirem, de fato, todo o conhecimento para administrar um condomínio. Às vezes até melhor contratar um síndico profissional e, quem sabe, no futuro, umas empresas que possam assessorar, né, de forma muito interessante. Até o doutor Francisco comenta sobre o conselho profissional. Acho interessante essa colocação dele, do conselho profissional. Ou seja, uma pessoa que seja profissional de fato, não envolva tanta emoção. E os síndicos ficam muito assim, sensíveis em relação à legalidade, se tem direito, se não tem direito, se está no Código Civil, se está na convenção, se a convenção do sindicato de funcionários está descrito ali, se tem tantas horas extras, se tem intervalo alimentar, são detalhes da folha de pagamento, né, que será obrigatório. Mas, no entanto, o síndico desconhece, né, por razões aqui que não vale a pena. Daí a importância de você ter um mediador, né? De ter uma pessoa que nem seja o síndico, que seja de fato um advogado. Eu acho que tem situações que o advogado é a pessoa mais indicada, né? O mediador advogado, nas questões trabalhistas. Quando se trata de conflito entre moradores, a gente poderá até acreditar que uma conversa com o síndico pode ajudar. Até que não seja com o síndico, porque talvez o síndico não seja aceito naquela relação. Pode ser uma pessoa do conselho que tenha um trato melhor, né? Acredito, né? Estou até perguntando. Que tem um trato melhor na coletividade ali, um trato melhor no social com o condomínio, ou, de fato, chamar uma pessoa externa, que não tenha nenhum envolvimento emocional. Porque o que se vê hoje em muitos condomínios é essa relação afetiva entre as pessoas de forma conflituosa, mesmo que não seja tão conflituosa, mas de forma assim que tem um certo resquício aí de algum momento, né? O síndico cobrou o condomínio em atraso e esse cidadão ficou insatisfeito, e lá na frente não quer a presença do síndico. Então, tem umas coisas que vai rolando durante a vida desse condomínio, porque todo condomínio tem uma história, tem como aquele muro foi construído, como aquele síndico anterior tratou a gestão dele, e vai construindo assim, uma história condominial. Por isso que eu vejo que seria muito interessante ter a presença de advogado em alguns casos, né? Não todos, mas sempre buscar essa figura da pessoa que tenha um poder da conciliação,
Não, seria talvez essa palavra? Não sei. Então eu pergunto, né? Se esse tipo de pessoa também, qual seria o melhor tipo de personalidade para lidar com essas questões? Tem pessoas que não têm paciência, que não vai conseguir conversar. Então, qual seria assim, a personalidade, as características de uma pessoa que possa ser um mediador, né? Não um advogado, vou dizer assim, um conselheiro, o próprio síndico, ou o próprio morador, né? Que tem aí uma empatia com aqueles dois, com aquelas duas pessoas envolvidas, né? Aparecida, a intenção, inclusive, a sua intenção aqui do programa, né, é exatamente trazer esse conhecimento aos síndicos que, como eu já falei inicialmente, já conhecendo o que trata a mediação, já conhecendo a qualificação do mediador e já conhecendo como a mediação atua, o síndico também, né, ele vai trazendo esses conhecimentos para ele. Independente dele chegar a contratar um mediador, nós demos o caminho, né, final. Mas antes disso, quando ele verifica, né, se atenta àquele conflito, o próprio síndico já sabe que o método vamos sentar, vamos conversar, né? E vamos conversar o quê? Numa sala fechada, num play, num salão de festa, vai depender né, como funciona, né, o condomínio. Então já sabe, o caminho é o mesmo. A diferença é que teria um profissional, inicialmente quando eu falei, mediador, mas o síndico também, já conhecendo o que a mediação pode trazer, os caminhos são esses. Já viu que um morador está de uma certa forma perseguindo um funcionário. O síndico já chega, peraí, vamos sentar, convida, né? O nome é convite, não é uma intimação, nós não estamos no judiciário, que é uma imposição. Então, convida o morador e, obviamente, o horário em que o funcionário não vai prejudicar o seu trabalho e o síndico também vai estar junto, numa sala reservada, mais uma vez, lembrando que, olha só, tudo que for dito aqui não vai poder ser dito lá fora, a não ser que vocês cheguem num acordo. Aliás, nem precisa dizer, né? Porque se vocês entrarem, né, numa composição, numa harmonia, é isso que para mim importa, porque vai fazer bem para você, morador, vai fazer bem para o funcionário, que vai continuar servindo bem, não vai se sentir irritado e perseguido no condomínio, e a minha gestão, que eu vou poder dar mais atenção ao que realmente é necessário, a administração, né, aos inadimplentes, ao próprio funcionamento dos funcionários, a prestação de serviço em geral, obras se necessário, a assembleias, né? Então o próprio síndico, já sabendo dessas informações que estão aqui passadas através do programa que a Aparecida está aqui nos cedendo a esse espaço, o próprio síndico já pode, nós dizemos, se empoderar, né? Então o que é empoderamento? Empoderamento do próprio síndico, empoderamento das próprias partes que estão ali envolvidas, de buscarem diálogo. A única diferença que o síndico não vai ter é todas as nossas técnicas, né? Mas nós estudamos para isso. Mas não é isso. Nós, a Aparecida que colocou muito bem colocado, de o que o síndico pode fazer usando, né, essa ideia já passada aqui, leiga, uma forma leiga, né, que a gente está passando, porque não é um curso, mas como é que o síndico pode se empoderar da mediação? Já começando a sentar com as partes. Convida, nada de hora, eu tenho pressa. Não, 1 hora, 2 horas, já fecha, né? O que é combinado, tá tudo certo, ninguém pode reclamar. Então, olha só, eu preciso de 1 hora de vocês, eu preciso do tempo de 2 horas de vocês no máximo. Mais do que isso a gente não indica, Aparecida, porque cansa muitas pessoas, esgota, né? Então, é o suficiente para você, síndico, tentar ver o que o morador, por que o morador está sendo assim agressivo no nosso exemplo específico, mas isso pode servir para tudo, né? Com o funcionário. Ou o funcionário fez alguma coisa com o morador estar assim com aquele funcionário. Ali você vai saber, síndico. Né? Já entre aspas, usando, né, as informações da mediação, mas aí eu coloco, Aparecido, o nome é negociação. Né? Porque vocês não são mediadores formados,
Então, eu não posso, né, dizer para não, vocês já são mediadores, síndicos. Até vai ser antiético da minha parte dizer isso. Mas que vocês estão já se empoderando, vocês síndicos, com essa live aqui oferecida pelo programa Condomínio 40 Graus, através da doutora Aparecida Defante. Vocês já sabem alguns caminhos para evitar que aqueles conflitos se tornem piores. Né? Cachorro. Por que o cachorro late o tempo todo? Né? Será que ele está sozinho demais? Será que ele está sem água? Será que ele está sem alimento? O síndico chegar é uma espécie de mediação, mas chamada aqui negociação, tá? Mas é uma das técnicas que eu estou passando para vocês que eu, mediadora, tenho, estou dando essa dica para vocês. Né? Vai o proprietário, quando ele puder falar com você. Também se ele tiver corrido não sei o que, não adianta que ele não vai nem prestar atenção. Puxa, que síndico chato, inconveniente, eu tô com hora, eu tenho que trabalhar, tô indo pro médico. Não, você também tem que ver, tem que ter a sensibilidade do síndico de saber qual é a hora boa para outra pessoa também. Porque senão você não vai ser ouvido. E ele nem vai querer falar. Mas então tem que ver, olha só, eu quero falar com você um negócio. Que hora você pode então conversar comigo? Aí vocês acertam um horário. Isso já é uma dica de uma técnica de mediação. Mas você, síndico, pode fazer, você, síndica, pode fazer isso. E conversando com aquela pessoa, você já vai obter informações. Porque o meu cachorro, ele é um filhote, né? Porque ele foi maltratado por alguém, eu adotei, ele está assim, irritado. E aí você, síndico, já encontra algumas definições. Vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Você, síndico, você já começa a se movimentar e a pedir ajuda de outros, até moradores, ou até você sabe, você já tem essa expertise, porque você já tem um animal em casa. Olha, vamos fazer isso, fazer aquilo. E de repente você traz harmonia, traz um conforto para o pet, né? Uma estabilidade para o dono do pet e melhora na sua gestão. Porque você realmente vai trazer, você vai estar com menos um problema a ser resolvido. Né? Então é o barulho do pet, é a criança brincando, né? É o som alto, é a garagem que coloca o carro de forma irregular, que inviabiliza o outro carro de entrar ou de sair. Né? Eu tive casos na pandemia, nós estamos nela, né? Mas ela já está ficando duradoura, estou dizendo, há quase 2 anos atrás. Um condomínio que tem, né, a área de ginástica, estava fechado, como vocês sabem, o morador foi resolver fazer ginástica na garagem. Então, sabe? Imagina se todos dessem, né? Aí vem um carro, atropela, e aí como é que fica? Indenização para o condomínio, vitalício, conforme for, se tiver herdeiros. Então eu já estou piorando a situação, mas eu sei que vocês têm esses conhecimentos. Né? Mas o síndico com essa propriedade, ele pode sim, já imediatamente no foco, vamos conversar, né? Isso já é uma das técnicas não profissionalizantes vocês, né? Porque vocês não são mídia, mas já é uma das técnicas que a gente está passando aqui, que eu estou passando para vocês síndicos, que já é o caminho da mediação, né? Trazer harmonia, as pessoas precisam conversar mais. Agora, também, Aparecida, é importante ter boa fé. Né? As pessoas têm que ter boa fé. Agora, se for um morador que não tem boa fé, se for um funcionário, nem mediação, nem mediador profissional como eu sou, nem o síndico conhecedor dessas, né, de algumas dessas colocações que eu estou posicionando, faz milagre. Né? Boa fé acima de tudo. Isso é um pré-requisito. As pessoas têm que ter vontade de querer acertar, né? De querer conversar, que nem você senta com um amigo e conversa, olha só, por que você está agindo assim comigo? E acaba esclarecendo, né? Um exemplo, né? Que todos vocês devem ter tido, assim como eu. Então é esse o caminho, Aparecida, que eu acho que eu entendo que quanto mais os síndicos entenderem a mediação, entenderem o mediador, como buscar, né? E o benefício que vai trazer, que é a harmonia, né? Condominial, trazendo maior efetividade à gestão do síndico, ele vai agir de uma forma contínua. Então, uma outra coisa que eu queria te dizer, Aparecida, o ideal, inclusive, vai depender do condomínio em si, obviamente, cada caso é um caso,
ter um mediador que assessore continuamente o condomínio síndico. Prévia assembleia, né? Conversar com esse mediador, sentar, síndico e conselho. Olha, vai ter uma assembleia assim complicada. O que você nos orienta para conduzir essa assembleia, para que a gente não fuja da pauta, para que seja uma assembleia rápida, efetiva e que não tenha confusão? O mediador pode fazer esse trabalho com o síndico e a equipe dele, que é o conselho, né? Na própria assembleia, também pode contratar o mediador, para que traga, né, paz ali, para que o síndico realmente consiga colocar a pauta efetiva em plano, né? Contra esses conflitos entre moradores e até terceirizados, o Aparecida. Né? Você está rescindindo um contrato e está dando um problema lá, a gente diz que está arranhando a comunicação. Né? Então, aí você também é uma hora de contratar um mediador, que nem você para consertar o interfone, para a caixa d'água. Então, o mediador também hoje, né, de um tempo para cá, mas para vocês hoje aqui nessa live, ele é um novo assessor para o síndico, né, que ele se aproprie. É interessante essa questão sobre a assembleia. Importantíssimo, porque as assembleias às vezes, costumo dizer, um ringue, onde você não quer entender, né? Aquela pessoa não quer entender. Ou às vezes não está bem esclarecido também pela quem está apresentando uma proposta. Exato. Já comentei que às vezes você quer aprovar uma obra de suma importância, vamos dizer assim, recuperação de uma caixa d'água ou recuperação de pilares que estão trincados e tudo, mas na cabeça daquele condomínio que está ali, ele gostaria que tivesse uma portaria nova. Não é que a proposta está na mesa. A proposta que está na mesa, no edital de convocação, é recuperar partes estruturais, a caixa d'água e tal. Mas ele acha que a portaria poderia ser feita em um belezamento. E aí eles não aprovam, né? Não aprovam a obra que não seria voluptuosa, né? Ela seria de suma importância para reestruturar a parte estrutural e tal. Então, as assembleias, elas não são bem... Nunca vi uma assembleia que transcorresse com uma certa dúvida, uma certa dificuldade de compreensão. E falta esse mediador. Porque o mediador, ele esclarece, né? Ele diz, é o que eu estou começando a entender. Ele vai esclarecer para as partes, seja quem está ouvindo, o que está do outro lado também, né, que está ali a outra parte, entre as partes, né, aquela situação que pode ter duplo interesse, né, mas o que deve realmente focar na Assembleia? O edital muitas vezes é feito pelo síndico, raramente é uma solicitação da comunidade condominial, que também é um erro. Eu acho que a comunidade ela deveria participar, ela deveria vir ao síndico, conversar, mas de uma forma tranquila, não de forma brigando, dizendo tem que ser assim, não. Teria que ser de uma forma tranquila e solicitar ali as mudanças, obras, ou que se leve para a Assembleia. Eu já participei de vários questionamentos em assembleias sobre cobrança, né? Por que cobrou isso, por que cobrou aquilo, sobre obras. Então, a Assembleia realmente é um palco, sabe? É um ringue, pode se transformar, né? Um ringue, e que precisa caminhar para essa orientação da mediação, onde você tem esclarecimentos. Aí as pessoas vão votar sabendo, inclusive, que estão votando errado. Porque, às vezes, você vota contra uma obra necessária, uma obra necessária, e está votando contra, mas não se dá conta de que aquilo vai ser uma bomba, entre aspas, lá na frente, porque na hora que quebrar e estourar, o prejuízo vai ser muito pior. Então, que se transforme essa Assembleia em esclarecedora, uma Assembleia esclarecedora, mas que tenha pessoas que possam tratar disso, porque
como eu falei, tem hoje, aqui em Niterói, no mês de março, as assembleias acontecem, na sua maioria, em março, né? No mês de março, em março. A maioria tem um grande número de síndicos novos que entraram agora, por várias questões, né? Houve mudança. Síndicos novos que estão buscando esclarecer com essas dúvidas que a gente está tratando aqui. Então, até por eu lidar com condomínio e temos os grupos de síndicos, no qual o doutor Francisco também faz parte, o doutor José Paulo Pires, o delegado doutor José Paulo Pires, a gente faz parte de vários grupos, eles ligam, né, para tirar essas dúvidas. Como fazer? Será que tem direito? Será que não tem direito? Será que o condômino, essa reclamação em assembleia é justa ou não é justa? Qual é como que se pode aprovar? Né? Qual é o quórum? Também se questiona a questão da assembleia em termos jurídicos, a validade dessa assembleia. Em termos jurídicos, qual é o quórum de aprovação para um determinado tipo de benfeitoria ou um tipo de obra que pode ser emergencial? Então, a assembleia ela tem muitos itens questionáveis, mas que pode ser questionamento, mas que tem a resposta objetiva através da legislação, ou da convenção, ou do Código Civil, ou da CLT, né? A gente tem várias leis aí, até leis que são ligadas a obras. Então, a Assembleia realmente é um local muito assim, importante na vida condominial. Ela tem uma amplitude, porque ali você questiona, não é só o desejo do síndico, não é só o desejo do condômino, né? Quem pode participar, quem não pode. Então, a Assembleia realmente precisa do mediador. Eu vejo que tem essa importância do mediador, porque quando está tudo bem, tudo tranquilo, pode ser que a Assembleia transcorra bem, mas é muito raro. Sempre tem questionamentos e, às vezes, não há resposta. E deixa tanto o síndico como o condômino, às vezes, no conflito, né? É verdade, Aparecida. Essa colocação é o palco, né, principal, é a Assembleia, né? A harmonia, né, dentro da Assembleia. E que é perfeito se contratar o mediador para poder ali pacificar e para que a pauta siga o melhor e mais rápido possível. Mas também com esses moradores, também tem uma dica, Aparecida, de antes da Assembleia, contratar um mediador que tem esse conhecimento, não só mediador formado, repito, mas que tem conhecimento condominial, como você falou ainda há pouco. Precisa saber o regulamento, precisa saber a convenção, precisa ser de acordo com a legislação. Quem vai, nesta reunião prévia, antes dessa Assembleia, poder conversar com essa pessoa que possivelmente vai trazer um conflito na Assembleia e não vai deixar a pauta seguir, sem que esse mediador possa ter conhecimento técnico. Técnico, eu digo, aí jurídico, dentro do conhecimento da área condominial. Então, ele tem que ser mediador e tem conhecimento dessa área condominial. E aí, previamente, o síndico contrata, ou a síndica contrata esse mediador para conversar com este morador em foco, ou X moradores em foco, que vão trazer problemas para a Assembleia. E aí, Aparecida, existe a possibilidade, obviamente, mediação não é milagre, né? Não tem uma caixinha de surpresa, mas ela é muito efetiva, ela traz muitos bons resultados. Nós todos que trabalhamos com isso temos muitos exemplos gratificantes. Mas, ou seja, conversando antes com esses moradores, ou um morador que já é certo que vai trazer problemas na Assembleia, previamente resolvido aquele morador, sendo ouvido aquele morador pelo mediador, ele provavelmente vai ficar, né, mais contemplado, vai dizer para o mediador o porquê que ele age assim, como ele age assim. Então vai ter todo esse tratamento de comunicação através das técnicas da mediação,
E esse morador ou moradores que passaram por isso, quando forem à Assembleia, vão focar na pauta da Assembleia. Eles não vão lá fazer, né? Vão chamar atenção ou vão criar outros problemas, porque extra a Assembleia, antes da Assembleia, o síndico, né, profícuo, ele contratou o mediador para cuidar daquela pessoa ou daquelas pessoas que provavelmente trariam problema e insucesso na Assembleia. Então, essa é outra ferramenta, né? Então, até com um morador ou moradores que já são contumaz em relação a trazer confusão na Assembleia. Volto a repetir, nesse exemplo anterior que eu dei, Aparecida, para todos que estão nos assistindo, que alguma coisa esse morador está querendo dizer. Alguma coisa. Se for má fé, a gente já sabe, né? Não se discute. Né? Não se vai discutir com uma pessoa em que nem o mediador, nem o síndico, né? Aí tem força policial, se criar problema na Assembleia, ser convidado para se retirar, conforme está instruído na convenção, no regulamento interno, né? Então tem outros métodos naquele morador que tem a má fé. Eu estou falando sempre do morador com boa fé. Né? Então, é importante, todos nós, todo ser humano, o Aparecido, e todos vocês que estão nos ouvindo, todos nós queremos ser felizes. Ninguém quer ser infeliz. Né? Todos queremos estarmos sadios, com saúde, que tudo dê certo, que o nosso condomínio dê certo, que o nosso síndico tenha a gerência boa para a gente, né? Bom e barato, mas bom e barato como? Se só tem conflito, se só tem tumulto, se só tem morador que briga, né? Então, o morador também tem que ajudar. Mas se o morador não ajuda, o síndico tem uma ferramenta que é o mediador de conflitos, hoje. Né? Hoje, o que eu digo, nessa live que vocês estão conhecendo, ou aqueles que já conhecem, agregam mais ainda conhecimento a vocês. Então, esse é um caminho, é uma ferramenta, então tudo isso pode ser usado na Assembleia, numa prévia Assembleia, pode ser usado junto com prévia Assembleia com o Conselho e Síndico, pode ser usado com moradores que estão em conflito, com morador e funcionários, com o síndico e terceirizado, né? Porque está havendo ali uma ranhura nessa rescisão, não foi isso que eu contratei, não foi isso que nós combinamos. Ah, mas não, um diz sim, sim, o outro diz não, não, não. Não é a resposta. O que está acontecendo aí? Né? Porque às vezes a gente, quando está num conflito, né, emocional, a gente não consegue entender. Né? A gente não consegue entender. Mas aí vem um terceiro imparcial, que é o neutro, né, que é o mediador, e aí vai tentar harmonizar síndico terceirizado com administrador, ou seja, todos aqueles que estão envolvidos, né, na massa condominial. Se apropriem disso, o próprio síndico, conheça mais o que é mediação de conflito. Estamos aqui, Aparecida, né, com o programa dela aberto. Façam os seus questionamentos, que a gente até volta. Busquem informações no Google, o que é mediação, para que vocês se apropriem, síndicos, né, de usá-la vocês próprios, sem contratar um profissional. Mas se sair do prumo, se vocês sentirem que não está dando para vocês, né, fazer essa negociação, contratem realmente um profissional com todos os rigores que nós fazemos, né, como Aparecida e todos vocês que estão nos ouvindo, fazendo um checklist, sim, buscando o currículo desse profissional, né, e, obviamente, é um contrato que se faz com o mediador, tem os seus honorários do mediador. Então, quer dizer, vai ser tudo mais rápido, mais célere. Né? E se não tiver jeito, né, vai para o judiciário. De toda forma, vai-se para o judiciário. Vai ficar 1, 2, 3 anos, custas judiciais, advogado, e o conflito no condomínio rolando. E o síndico ali, o inadimplente, também a gente pode usar, o Aparecida, o mediador para entender o que está acontecendo com aquela inadimplência. Morreu alguém na família? Né? Tem alguém doente? É má fé? É má fé. Então, aí não tem jeito, é judiciário. Mas se não,
ouvir o que está acontecendo e aí sensibilizar aquele morador que é importante pagar aquela cota condominial, porque é um rateio de despesas, né? Aquilo ali, condomínio não está a lucro, não é lucro. As despesas que são rateadas para servir a todos. Se você não paga morador, está atrapalhando a todos e a você também. A gente não pode trazer, né, você síndico e síndica, não pode trazer a você, inadimplente, maior benefício porque você está sobrecarregando a gente. Se é, né, obviamente, estou falando daquele que não está com problema financeiro. Se está desempregado, aí cada um de vocês síndicos que estão nos ouvindo, é que cabe a propriedade de chegar àquele morador. Por que você está inadimplente? O que aconteceu com você? Você pode me dizer? Sem mediador. Agora, se agravar, se a coisa ficar... Aí sim contrate um mediador, né? E não, vai para o juízo. Vou botar para o escritório de advocacia. Executa logo, executa logo. Gente, se o cara não está conseguindo pagar isso, vai conseguir pagar isso mais aquilo outro? E o condomínio vai continuar com inadimplência. E não é o que o administrador quer, né, Aparecida? Então, todos esses canais podem ser usados à mediação de conflitos. E vocês, inicialmente, se apropriarem. Como a gente diz, eu repito, Aparecida, se empoderarem. Né? Num bom sentido, obviamente. Não é mandar, né, eu mando, você obedece. Mas no bom sentido de que use o diálogo. Né? Então, é importante entender que a mediação, que eu acho, sim, tem essa forma tranquila da gente entender o que é mediação e implantar, do mesmo modo que você sabe, eu posso abrir uma ação contra, né, abrir uma ação do condomínio para resolver essa questão. Um exemplo é pagar o condomínio, né, a inadimplência. Mas a mediação, ela tem que passar, como foi dito pela doutora Vânia, é uma solução que tem que ser ali, acreditada, né, no meio do condominial, para todos os condomínios, deveria ser mais propagado entre os síndicos, né, a propagação dessa ideia, aos poucos e se concretizando, porque vai trazer bons frutos. Primeiro, você vai diminuir o custo com ações ou trabalhistas ou ações de cobrança. No meu condomínio, a gente tem muita ação de cobrança. Assim, muita que eu digo ao longo de anos, né? Porque senão parece que tem muita inadimplência. Mas não tem. Mas nós conseguimos realmente resolver a questão da inadimplência com cobrança judicial. Aquelas mais graves, né? Pessoas que devem mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos e tal. Mas se você resolve isso fazendo um acordo que ao mesmo tempo possa atender essa pessoa que está inadimplente, que ela pode ter uma inadimplência por vários motivos, né? E essa inadimplência, esse acordo com essa pessoa sendo resolvido dentro do condomínio, não vai ter aquelas multas, aqueles honorários que tem numa ação na justiça. Então, eu acho que vai ficar muito mais barato, entre aspas, né? Cada caso é um caso, mas vai ficar mais confortável para o condomínio, que não vai ter que contratar um advogado. Vai ficar confortável para quem está pagando, porque não vai ter as custas extras da justiça. E vai se resolver de uma forma mais tranquila ali. E um consentindo e o outro aceitando. Vai ser uma forma, de fato, que eu costumo falar, custo-benefício, né? Melhor para o condomínio e também para quem está pagando. Ele não vai fugir do pagamento, que é o único pagamento que não tem como fugir. Né? A única ação, se a gente for para a justiça, que é ganho de fato, que é a ação de cobrança condominial. Você pode fugir de outras coisas, mas essa não tem jeito. Então, eu vejo que às vezes uma dívida de 10 mil passa a ser 17, 20 mil na esfera jurídica. E se você consegue fazer isso na esfera condominial, né, ali no âmbito condominial, através de uma negociação, que foi a palavra certa, mencionada pela doutora Vânia Baeta, é mais prático, muito mais rápido, né? Eu tenho vivido também uma outra situação
na área de obras, né? Porque eu trabalho bastante com obras. E aí, situações onde o síndico às vezes até me consulta, né? Pode a cobertura fazer uma obra, se exceder nos afastamentos, pode ampliar a cobertura. Isso é um exemplo. Essa cobertura pode ser ampliada, pode crescer, pode fazer mais de um compartimento, né, vertical. Então, são vários questionamentos de obra que também situações de dúvidas, de conflitos, de realmente brigas, né, dentro do condomínio. Nos apartamentos, mesmo que não seja cobertura, pessoas que avançam para a área do condomínio sem poder, né, ele se aposta daquele trecho, se aposta de um afastamento que é a extensão da laje, e isso tem gerado muito conflito. Com a pandemia, muitos moradores, eu acho que economizaram um pouco para deixar de viajar, ficaram mais concentrados em casa e fizeram uma pequena economia. E quando retornou, que abriram as lojas de material de construção, que deram abertura para os condomínios liberarem as obras, aí realmente começou a acontecer muita obra. Eu tenho visto muito, tenho participado e tenho visto, então, o problema com as ferramentas, né, de alto impacto, que vai trincar a laje, se pode, se não pode, se a prefeitura libera. E o barulho, que é um dos grandes causadores de conflito numa obra, é a questão do barulho, porque a gente tem grande número de pessoas fazendo home office, trabalham, as crianças em trabalhos escolares também, dentro de casa. Isso tem gerado muito conflito. Então, nesse caso, eu vejo que alguns síndicos têm tomado uma postura mediadora. Liga para um, liga para o outro, negocia a obra. Que tal? Aconteceu isso comigo. A menina está fazendo faculdade, precisava estudar. E aí ela me ligou para mim muito educadamente, falou, eu preciso estudar, eu estou aqui e a parede do vizinho cola no meu quarto. Eu não consigo. Então eu falei para ela, vamos combinar. Vou conversar com o rapaz da obra, com o empreiteiro da obra, e ele vai vamos determinar algumas horas que você possa estudar e que ele possa trabalhar no barulho. O que for sem barulho, ele continua fazendo. E ela concordou, ela ficou satisfeita. Então, a obra aconteceu assim. Está acontecendo, inclusive, não terminou essa obra, uma obra de reforma de cobertura grande, e foi concordado ali só de boca, não teve nem presença, né? Ela ligou e aquilo foi concordado. E o empreiteiro da obra também concordou que aqueles horários daria perfeitamente para dar cabo de fazer o corte na parede, o corte onde tinha que ser feito, que era a área mais barulhenta. A maquita também é outro instrumento que é muito estridente, dói, né? A gente ouviu o barulho da maquita. Então, esses conflitos, às vezes, a gente consegue mediar, assim, entre aspas, mas tem horas que não. Tem horas que não. Então, obra também é um grande motivo de conflito. E aí vem, quanto mais a gente falar sobre isso, também mostrar para quem está sofrendo com a obra, né? Sofrendo, entre aspas, quem é a pessoa que não aguenta ouvir aquele barulho, ou precisa estudar e tem um barulho, também tem que participar, não é só cobrar, né? Ela também tem que saber que a obra é necessária, né? Valoriza o imóvel, a pessoa investiu grande valor ali naquela obra, comprar material, tem um esforço daqueles pedreiros, tem um esforço de um arquiteto, de um engenheiro, tem um esforço de várias equipes ali, né? Equipe de gesso, equipe de elétrica, que estão ali ganhando o seu pão, né? Estão ganhando o dinheiro do seu salário através da obra. Então, acho que tem que haver a compreensão dos dois lados. É interessante essa questão da mediação, de forma que isso barateia bastante quando há a compreensão e fica um pouco mais barato, entre aspas, assim dizendo. Gostaria de perguntar, para finalizar aqui, como implantar a mediação no condomínio? Como a gente criar corpo, né? Criar um movimento a favor disso.
Tudo isso que você falou, já, né, na tua fala anterior agora, eu concordo, né, ratifico, é isso mesmo. Você fez correto com a moça, correto com o empreiteiro, é isso mesmo, esse é o caminho, é negociação, que é uma forma, né, vocês que ainda não são profissionais ou não têm esse nicho profissional de mediador, é assim que se começa, né, a ajudar a própria coletividade e assim a sua gestão. Então, queria só endossar isso. Como implantar a mediação? A obra, você mencionou, realmente também é um dos campeões para mediação, inclusive avançando para a área comum do condomínio, que está em detrimento de todos, né? Aquela fração ideal é paga por todos, é direito de todos, e não daquele exclusivo morador. Cobertura é uma coisa que acontece muito, umas varandinhas, umas áreas, uns apartamentos de térreo, né? Que tem aquele puxadinho ali. Então, isso tudo, a mediação, com certeza, ela é resolvida no bom sentido de a gente tentar chamar e dialogar. Lembrando que as partes é que chegam a uma composição, a um entendimento que a gente chama, né, Aparecida? Tá bom para você e tá bom para mim. Nem tanto para você, nem tanto para mim. É assim um acordo. Até um acordo na justiça. Não é isso? Um cede um pouco, outro cede um pouco. E não é tudo que é meu e você perde tudo. Isso é na justiça, né? Um ganha e o outro perde. Na mediação, as partes todas envolvidas ganham e, neste caso, o síndico ganha mais ainda, porque traz menos um problema para ele ficar resolvendo no dia a dia, que tem outras, né? A parte de administração, que é o foco realmente do síndico. Então, também infiltração, viu, Aparecida? E porque a água está correndo, né? E não tem hidrômetro, né? É uma despesa de todos e aquele apartamento não vai pagar sozinho. O apartamento está fechado, ou o proprietário diz que não vai abrir. É a hora, né? Emergência, né? O síndico entrar e falar, eu vou desligar aqui a coluna, não sei o quê. Mas e aí? Os outros moradores vão ficar eternamente esperando aquele morador, o proprietário, o inquilino abrir? É a hora do mediador, ou até o próprio síndico, com essa propriedade, tentar conversar, olha, preciso abrir o apartamento, tal, o custo pode não ser seu, o custo pode talvez seja do condomínio, mas nós precisamos avaliar. Estão todos aqui sendo prejudicados com essa infiltração. E você também, né? Você também, porque você está com a tua água também desligada. Mas como aí vamos para a sua pergunta? Como implantar a mediação no condomínio? Nós estamos ainda, ou Aparecida, é uma mudança de cultura. Porque todos nós fomos educados a processo. Qualquer coisinha, processo para lá. Hoje não mais, o processo é depois. Vamos primeiro tentar negociar, depois vamos tentar mediar, com um profissional, obviamente, qualificado, que entenda a área condominial, aqui que é o nosso público, e depois, se não der certo, judicializar. É o último, não é o primeiro mais, né? Então isso é uma mudança de cultura. Essa mudança de cultura já começa com o síndico, através, como por exemplo, o seu programa, né? Os ouvintes aqui, e a partir de então também com um mediador, o síndico entendendo que precisa do auxílio de um mediador. Você tem sempre se repetido, eu não me manifestei, mas vou falar agora, que a mediação tem um resultado mais rápido. É fato, tem um resultado mais rápido. Né? Você falou porque você tem propriedade já. Né? Porque você já me conhece, né? Então já conversou muito comigo, já ouviu outras lives e tal. Então, ou seja, a Aparecida falou com propriedade, mas eu, enquanto profissional, eu digo para vocês, sim, por muitas vezes eu resolvo um processo de 3 anos em 3 horas. E a Aparecida sabe desse exemplo. Inclusive um processo em segunda instância. Eu fui chamada por um relator do processo, que é o juiz de segundo grau, que se chama, para quem não conhece, né? Estava relatando o processo, entendeu que aquilo era perfeito, mediação, lembre-se, relações continuadas, que é exatamente o que temos no condomínio. E eu fui lá no tribunal, as partes estavam lá, e obviamente a gente ali na hora olha, né? Era um problema de avanço de área na área comum, área imobiliária, que é a minha área, condominial imobiliária, além de ser mediadora. E o processo tinha 3 anos. 3 anos. Nós ficamos 3 horas, né, naquela audiência de mediação,
E saímos com um acordo de lá, todos satisfeitos, síndico satisfeito, morador 1, morador 2, todos satisfeitos, advogados satisfeitos, receberam seus honorários. Quanto mais tempo levaria aquele processo? Em 3 horas, a gente resolveu um processo de 3 anos. E, obviamente, o conflito ele não retornou, porque as partes é que chegaram a um acordo, não foi uma imposição de um juiz, né? Como implantar? Já começando por aí, o Aparecida. O próprio síndico conhecendo o que é mediação, através do seu programa, querendo conhecer mais, através de curso, do Google, ou seja, tentando implantar essa negociação através de vocês próprios, evitando que aquele conflito aumente, né? E você não tenha mais condição de até trabalhar no condomínio, trazendo outros transtornos com os funcionários, inclusive. E também pedindo assessoramento, contando com esse parceiro mediador, que com certeza é muito mais barato do que distribuir uma ação judicial. Que dirá os honorários do advogado, que obviamente tem que ser remunerado, o advogado também, eu também sou advogada, lembrem-se disso, né? Mas o custo para o condomínio é muito importante. Quanto menos ele gastar e, né, usar aquele seu orçamento, que sempre é apertado, porque rateio de despesa, em outras benesses para o condomínio, obras necessárias, estruturais, né? Deixar o pagamento em dias para os funcionários, pintura interna, pintura externa, etc., né, o Aparecida. Então, implantar ao condomínio é exatamente isso. Ter um parceiro, criar um parceiro mediador. Mediador qualificado, repito, né, profissional, concurso de mediação de conflitos. Vejam o currículo desse profissional com conhecimento na área condominial. Né? Não precisa ser um contrato, Aparecida, contínuo, né? Como advogado, como uma administradora, não. Pode ser avulso. Eu preciso na assembleia, eu preciso pré-assembleia, eu preciso naquela infiltração, eu preciso no PET, eu preciso para criança, eu preciso para o barulho, para a obra, para a garagem, né? Para o momento que a pessoa não quer usar a máscara e está trazendo transtorno para toda a massa condominial. Então, contrata aquele mediador para aquele fato específico. Vai sair muito mais barato. Você é coberto de razão, Aparecida, para dizer aqui para os seus ouvintes, né, que a mediação é muito mais rápida, né, do que o judiciário e muito mais barata, porque vai ter só os honorários do mediador de conflitos. Né? Deixa eu lhe perguntar. Tem um item na convenção que fala que o síndico deverá conversar com as pessoas em caso de conflito. Toda convenção tem lá um item, uma cláusula, que fala sobre isso, mas não fala sobre mediação, porque é um fato novo, né? São termos novos, são orientações muito novas. Isso. Eu diria que muito, muito, muito novas. Será que, né, quando a gente vai fazer uma renovação nessa convenção, poderia mencionar ou até colocar como cláusula a possibilidade, eu acho isso interessante, colocar a possibilidade da mediação, né, fazer negociação em condomínios na esfera condominial realmente ali, no âmbito, né, naquele prédio, naquele condomínio. Porque essa cláusula, ela é uma cláusula que, de certa forma, sempre me irritou um pouco. Por quê? Eu ouço o morador falar, não, mas a senhora está escrito lá na convenção que a senhora tem que cuidar desse assunto aqui dos conflitos. Às vezes o conflito não é do condomínio, é entre as partes. O vazamento, a infiltração, é o sapatinho de noite, a pessoa chega de madrugada com aquele salto alto, fazendo aquele barulhinho, né? Um cheiro forte de algum tipo de cigarro, barulho na varanda, enfim, um churrasquinho na varanda que a fumaça sobe, nem pode ter churrasco, mas faz escondido, sei lá. Então, assim, essa cláusula, eu vou até sugerir isso, né, que a gente possa
na hora de você fazer uma nova conversão do seu condomínio em prédios novos, né? Você tem aí prédios novos surgindo, se coloque na convenção a mediação. E nos prédios antigos, quando você vai renovar a convenção, que você vai refazer a convenção antiga, tem convenções que têm mais de 50 anos, 40 anos, que estão totalmente fora do contexto. A linguagem é outra, né? A realidade também. É perfeito. A Aparecida, ouvintes, ela já é quase mediadora, vocês estão percebendo isso, entendeu? Eu preciso nem mais fazer aqui essa live, porque vocês já estão plenamente contemplados os conhecimentos dela. Mas isso são aulas que ela já recebeu, né, Aparecida? Então, é isso que é o caminho, né, que a Aparecida está trazendo aqui para vocês através do programa Condomínio 40 Graus. Então, Aparecida, é isso mesmo, é outra forma de implantar, né, através, quando você for renovar uma convenção, né, porque a convenção você precisa de 2/3 do quórum, né, numa assembleia, então é muito difícil às vezes. O condomínio pequeno também é difícil descer todo mundo para votar, e o condomínio grande também é. Então, existe, né, várias dificuldades, mas se for, né, necessário e a massa condominial entender da renovação da convenção, que é sempre bom atualizar, porque a mediação ela começou aqui no Brasil efetivamente em legislação 2015. A legislação é muito antiga, é aplicada nos Estados Unidos, na Argentina, nossa vizinha, já é obrigatório. Ninguém judicializa sem passar pela mediação. Você lá na Argentina, você tem que provar, quando você for entrar em juízo, que você tentou a mediação e não teve êxito. Nos Estados Unidos, como já é mais antigo, né? Isso tem outros países também, eu só estou citando 2 aqui para não me alongar muito. O advogado primeiro busca o mediador para negociar com as partes e, se não houver jeito, vai a juízo ao Tribunal de Justiça. E, na maioria das vezes, 90% eles têm êxito, né? Então, o resultado efetivo para o seu cliente. Então, voltando na convenção, Aparecida, deve-se colocar uma cláusula que todos os conflitos ali existentes naquele condomínio inicialmente irão passar pela mediação de conflitos. Você pode até, né, após, né, se não houver resultado, será então judicializado. Né? Se entre só moradores, Aparecida, uma dica aqui também interessante, o síndico pode chamar o mediador, mas quem vai pagar os honorários do mediador são as partes envolvidas. O síndico só deu a dica, não é o condomínio que vai pagar. A não ser, sim, Aparecida, que aqueles condôminos estejam interferindo em toda a massa condominial, ou na maioria da massa condominial. Aí realmente a responsabilidade dos honorários do mediador é o síndico. Né? Apesar de serem os moradores que estão criando o problema, mas está interferindo na massa condominial. Mas uma dica maior ainda, né, pelo quórum, pela dificuldade do quórum, para se instalar a mediação no condomínio, que é uma mudança de cultura, é também através de assembleia. Então, faz uma pauta única, né, a dica fica aqui, vamos definir se todos os conflitos existentes no condomínio, não precisa nominar, porque são os mais diversos. A Aparecida mencionou outros, cigarro, maconha, eu vou colocar mais um, sapatinho do lado de fora na área comum, vazão do lado de fora na área comum, ou então uma mesinha, né, aquela mesinha pequena, mas que interfere ali na área comum, não pode. Então, quer dizer, são inúmeros, então não adianta você colocar numa pauta de assembleia, numerar, porque aí a esse conflito eu não vou mediar porque eu não estou na assembleia. Então é melhor fazer uma pauta geral, para que os moradores desçam, né, ou subam, vai depender de onde está a sala de reunião, ou onde vocês fazem no seu condomínio, onde é o espaço para isso. E aí a pauta é definir que todos os conflitos existentes no condomínio sejam passados obrigatoriamente pela mediação de conflitos. Não resolvido, né, não definido, não concluído, aí o advogado vai orientar vocês, no caso, né, aí sim será judicializado o problema. Então vocês vão ter garantia, a assembleia aprovada também é válido, entendeu, Aparecida? Então é uma dica,
né, que eu digo aqui para os meus clientes também, estou passando a dica aqui para os seus ouvintes, é que eu falo para meus clientes, façam assembleia. Porque todos ali, mesmo que não desçam, que não votem, vão ter o conhecimento através da convocação. E sabe que qualquer conflito que tenha vai ser a mediação de conflitos, né? E depois, se não resolver, sim, a judicial. Então, aí são as formas que você bem mencionou, eu só completei, de implantar a mediação de conflitos nos condomínios, assessorando a administração do síndico ou da síndica. Quero lembrar aqui que a minha amiga Angélica hoje não pôde vir, uma questão particular. E doutora, eu gostaria de finalizar o programa hoje, Condomínio 40 Graus, agradecendo o nosso amigo também, Márcio Nalim, que está aqui presente, fazendo o controle da rádio o tempo inteiro, porque essa rádio ela tem uma abrangência boa. Da outra vez que a gente esteve aqui, nós tivemos 20 e poucos mil pessoas ouvindo, né? Hoje eu não sei qual é o número que está ouvindo a rádio, mas esse programa Condomínio 40 Graus tem a presença também do doutor José Paulo Pires, que também não está aqui, acho que ele está de férias, e a minha amiga Angélica, na próxima quarta-feira, vai estar presente. Gostaria de lhe perguntar sobre o curso, né, de mediação, que eu estou muito interessada em fazer, e gostaria de indicar o curso para todos os síndicos, né, nossos amigos síndicos e conselheiros, ou até os moradores, né, condôminos, quem for que esteja interessado, as administradoras de condomínio, vai ser muito importante as administradoras fazerem um curso para ter ciência de onde pode atuar, como pode atuar, né, qual é a abrangência de cada setor, ou seja, na área administrativa, ou dentro do condomínio, ou na sindicância, na gestão condominial, né? E até os empresários que atuam na área de condomínio, né? Quem é empresário na área de elevadores ou de máquinas, parte mecânica, enfim, de construção, né? Que tem um interesse em fazer esse curso. Gostaria que deixasse aqui, então, os contatos, ou no YouTube, no Facebook, como fazer a inscrição no curso. Agradeço mais uma vez, Aparecida, agradeço o rapaz aí da rádio, agradeço ao público todo aqui presente, né? Márcio, não é isso? Márcio, um abraço, que está aí nos bastidores, né? Com muito carinho, com muita atenção, muito profissionalismo. Agradeço aí a divulgação do curso. Realmente o curso é focado, voltado e uma linguagem muito popular em relação a para que as pessoas não se sintam constrangidas, não é voltado para advogado, não é nada disso, mas advogado também pode, que assessore o condomínio, que possa nos estar ouvindo, todos aqueles que a Aparecida falou, que trabalhem direto ou indiretamente com o condomínio. O curso é um curso de especialização, curso curto, né? Começa a primeira aula dia 22, são 3 aulas somente. O curso é voltado realmente para o síndico, administradores, funcionários, zeladores, administradoras, como a Aparecida bem mencionou. O curso é mediação e sua aplicação prática nos conflitos condominiais, exatamente no auxílio aí, a gestão e prático, que eu já falei para vocês. Eu vou mandar o link para Aparecida, aí vocês podem aí buscar maiores informações, que não vou... que teste uma série de coisas, falar sobre mediação, como, de que forma utilizar de forma mais ênfase, né? Aqui é uma live, obviamente, identificando o tipo de conflitos antes que ele aumente. Então ali eu vou dar uma série de nortes no curso. A gestão, né? Esses conflitos massificados, repetitivos, como vocês podem, aí, antes de contratar o mediador, e quando saber que deve contratar um mediador, vocês mesmos puderem administrar isso aí, isso vai servir até para administrador nos seus próprios funcionários, né? Então isso vai servir também dentro da própria empresa, né? A utilização da mediação nas assembleias, como a gente já se falou aí, pré e até na própria assembleia, mais pormenorizado, com mais informações, né? E por fim as vantagens
todas as vantagens ali enumeradas, porque são aulas, né? São 3 aulas, então eu posso realmente estender de forma prática e efetiva, e terá também um e-book, né? Incluído, obviamente, no curso, não é gratuito, um e-book mediação, voltado para mediação condominial, que eu preparei com muito carinho, né? Então eu mando o link para Aparecida, a aula começa dia 22 agora, as aulas são 22, 24 e 29, de 19 a 21 horas, quer dizer, é online, né? Sabendo que é online, mas aí a Aparecida vai fazer essa gentileza, então, de divulgar, ou nas minhas redes, né? Nas redes sociais, Vânia Baeta, Facebook, Instagram. Então, todos vocês poderão ter acesso, né, ao folder e maiores informações. Não é caro, vou dizer para vocês, é um preço que todos, né? Existe a possibilidade de maior conhecimento para vocês, que vai ser realmente muito vantajoso, eu tenho certeza, para todos. Que a minha intenção também, Aparecida, é trazer mais conhecimentos para todos. Se eu sou beneficiado, não é como profissão, eu uso a mediação na minha vida, né? Também tem obra do lado e eu estou dando aula, né? Como fazer isso? Então isso tudo também acaba a gente se apropriando para a nossa própria vida, para a família, para os nossos funcionários, para onde a gente tem qualquer discussão, entre aspas, né? Que alguém discorde da gente ou a gente discorde de alguém. Como você, Aparecida, já está, né, seguindo o caminho, muito bem seguido, né? Então é essa dica para vocês. Queria também dizer aqui, Aparecida, que esse programa nós estamos gravando com autorização da Aparecida Defante, doutora Aparecida Defante, né? E ele será disponibilizado assim que a gente conseguir, né, finalizar aqui o tratamento. O link será disponibilizado pela doutora Aparecida Defante e estará, então, o vídeo também, né? O áudio já está sendo transmitido pela rádio, obviamente, mas o áudio e vídeo, para quem não pôde ou para quem quiser novamente assistir, no meu canal do YouTube, autorizado pela doutora Aparecida Defante e Vânia Baeta. Canal do YouTube Vânia Baeta, e lá também tem outros, inclusive doutora Aparecida Defante. Tem lá também uma live maravilhosa, né? Então que vocês serão muito bem contemplados, que ela é arquiteta também, uma brilhante arquiteta, né? Inclusive, e que vocês também vão gostar muito. Indo lá no canal do meu YouTube, encontrará também a doutora Aparecida Defante dando aulas maravilhosas, ao qual eu aprendi com a arquiteta, né? Nós não sabemos tudo, né, doutora Aparecida Defante? Então, cada um na sua área, né? Não é? E por fim, eu queria sim mencionar um agradecimento a um colega nosso, além, obviamente, eu já falei do nosso querido amigo e irmão, Dr. Francisco Nazaré, que viabilizou essa nossa amizade aqui, né? Mas também o Dr. Edson Duarte, do Síndico em Foco, né? Que está sempre aqui prestigiando a gente, também é uma pessoa conhecidíssima. O Edson é parceiro e está sempre também trazendo muitas informações para os síndicos. Então, obrigada mais uma vez aí pela parceria, né, o Aparecida. Estou aqui disponível para os seus ouvintes, para o Márcio, né, para você. E aí vamos então para uma próxima, né? Ou uma próxima live, ou nos vemos no curso, e a gente vai, né, levando cada vez mais, buscando, né, Aparecida, harmonia entre todos, para que a gente também tenha condição efetiva de um bom trabalho, né? Porque, né, conflito, aborrecimentos constantes desgasta muito, né? E tira a energia da gente trabalhar melhor, né? É importante saber que tem outros caminhos, né? Não existe apenas um caminho para resolver conflito, existem outros, né? Que a gente possa caminhar de forma que isso também sirva de exemplo para o futuro, que o futuro tenha, a gente não perca essa trajetória. Vamos falar agora? Não, mas vamos falar mais vezes, vamos tratar mais vezes, com propriedade. Vamos levar isso, tentar levar para mais síndicos, mais condomínios, que possam isso. A gente sabe que cada condomínio tem uma especificidade, né? Tem sua história, seu histórico ali, que envolve esses conflitos, às vezes está registrado lá no passado, os conflitos, mas aos poucos a gente conseguindo formalizar isso, por isso que eu falei da convenção, como seria importante, sim, sim. Porque tira das costas do síndico a única pessoa
a resolver conflito é o síndico, não, vamos tratar como uma mediação. Aí já muda a figura, a constituição do fato, né? Vai ter uma outra nomenclatura, uma outra formação. Não precisa ser uma pessoa só, pode ter mais pessoas. Sim. E fica consolidado numa convenção. Achei isso, penso que isso seja uma resposta boa para no futuro a gente lançar mão e ter essa possibilidade. Então, eu quero agradecer enormemente sua presença, a sua lucidez com as palavras, né? Até porque isso não foi de graça. É estudo contínuo, né, Aparecida? Como você também é arquiteta, né? A gente estuda de advogado, médico, são profissões em que você tem que gostar de estudar. Né? Ninguém nasce sabendo, né? Eu ainda tenho muito a aprender. Eu aprendo com a Aparecida Defante, arquiteta lá, eu fico curtindo lá as lives dela. Então, quer dizer, todos nós aqui, Aparecida, estamos realmente aprendendo sempre, né? A verdade é essa, né? Quero agradecer, a minha formação é uma, a sua é outra, mas agrega, eu preciso muito dessa formação jurídica, não para mim, mas ter conhecimento ou ter pessoas como a doutora Vânia Baeta para esclarecer, para dar discernimento. Então, quero agradecer muito, essa área de condomínio é uma área muito vasta. Eu acho que essa parte do conflito, como eu já te disse em outro momento, é o pior momento, é a área esse momento do conflito. Então, se a gente buscar saída, melhora bastante a atuação do síndico, dos moradores, né? Quero agradecer mais uma vez aqui ao Márcio. Aparecida, eu esqueci uma coisa. É só uma coisa. Eu esqueci de falar que o meu canal do YouTube não é monetizado, tá bom? É realmente informativo, né? Para que não pare dúvidas. Então lá vocês vão encontrar Aparecida, dentre outros tantos, como esse, né? Esse momento aqui estará lá em áudio também, e não é monetizado, é literalmente para a cultura, para nós termos cada vez mais conhecimentos, né? Isso é importante colocar, né, Aparecida, para que não haja, peraí, tá querendo ganhar. Não é esse o nosso foco, tá bom? O programa aqui, ele pode até citar nomes de empresas, às vezes a gente vai citar a empresa tal, né, nome de pessoas, mas também é um programa que não é monetizado, tá? Então, eu quero agradecer muito a sua presença, a rádio 50 Graus, o nome da rádio 50 Graus, ela veio da rádio 40 Graus, e ela sempre abriu esse espaço desde a rádio 40 Graus, agora com a rádio 50 Graus, abriu esse espaço para o condomínio, muito importante. Então, quero agradecer sua presença e, com certeza, nós teremos outras oportunidades, né, para levar adiante esse papo, que é um papo importante e que ajuda as pessoas, né? A Aparecida já tá no curso, espero vocês, espero que seja muito útil, vai ter o nosso grupo também, né, aqueles alunos, para que a gente continue a interagindo, porque nós estamos aqui também tendo no mundo, Aparecida, para ajudarmos realmente também uns aos outros, né? Também trabalhar, mas também, por que não, sermos úteis, né? Isso é importante. A gente acaba interagindo com essa... tentando ajudar, mas também a gente interage, a gente recebe, né? É verdade. Vai recebendo também muita informação, isso é muito gratificante. Essa troca, a gente acaba tendo, a gente fala e a gente recebe informação, né? Então é muito legal, muito legal. Eu quero agradecer então por hoje, um abraço, agradecer a sua filha pela assistência que deu hoje. Não é fácil fazer um vídeo, né? Gravar, para mim é muito difícil. Então, obrigada e teremos outras oportunidades. Conte comigo, conte com ela, estamos aqui, né, sempre agregando valores, fique aí, né, à disposição, e com certeza também um convite para o novo webinar lá no canal seu, Aparecida Defante, como arquiteta, né? Sim, vamos tratar um assunto importante. Vamos combinar nossas agendas, e o público aí que lá também nos assista, tá bom? Tá, obrigada então. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, saúde. Tchau. Obrigada.